Olá, pessoal, sejam bem-vindos à edição especial do Escolha a Vida no processo de escolha do Conselho Tutelar de Pesqueira. Estamos recebendo em nossos estúdios, na parte 5 e última da nossa edição especial, alguns candidatos ao processo de escolha do Conselho Tutelar, onde vocês terão a oportunidade de conhecê-los melhor. Estamos aqui com Sandra Silva, Jorge do Sinal e Cleiton Pereira. Sejam bem-vindos e também aos meus colegas Daphne e Felipe. Vou explicar para vocês como vai funcionar, tá certo? Daphne e Felipe farão perguntas a vocês e cada candidato terá 3 minutos para a resposta. E no final, vocês terão 1 minuto para se dirigir ao público que nos acompanha e pedir o voto no processo de escolha que acontecerá no dia 1 de outubro, tá certo? Então, fiquem à vontade e aí nós vamos iniciar agora as perguntas com Daphne e Felipe. Olá, candidatos. Vamos iniciar nossas perguntas. A primeira pergunta que eu faço a vocês, lembrando que cada um tem 3 minutos para a resposta, é: o que lhe motiva a estar candidato ao Conselho Tutelar de Pesqueira? As respostas podem ser em ordem alfabética. Tudo bem? É muito bom esse momento, né, estar com vocês aqui. E o que motiva, né, a gente estar candidato ao Conselho Tutelar, eu já estou no meu segundo mandato, e se Deus quiser, partindo para o terceiro. E o que nos motiva, está existindo ultimamente, não só em Pesqueira, em Pernambuco, no Brasil, muitos casos de estupros, né, com crianças e muitas vezes com adolescentes. Então, uma das nossas motivações é trabalhar, que a gente trabalha com direitos violados, né? O Conselho Tutelar. Há 8 anos que eu estou, graças a Deus, com uma vasta experiência, e o que nos motiva também é mostrar para essas, eu sempre digo assim, crianças, adolescentes e a família como um todo, mostrar que o trabalho do Conselho Tutelar, além de ser com direitos violados, a gente aconselhar, como já diz o nome, o Conselho Tutelar, aconselhar essas famílias, essas mães, a não deixarem suas crianças sós, né? Principalmente acontece muito isso final de semana, quando essas crianças ficam a sós em casa, que já é um motivo para de bebedeiras, né? Acontece muito isso. Então a gente fica muito preocupado com essas situações e o Conselho Tutelar age, né, nesses momentos de irresponsabilidades dessas famílias que deixam suas crianças a sós. Então, o que nos motiva a gente trabalhar tudo isso em prol dessas crianças, adolescentes e a família como um todo. Obrigada, Jorge. Cleiton. Olá, pessoal. Uma das minhas motivações principais é que eu tenho a necessidade de hoje estar dentro desse Conselho Tutelar. Uma das questões que eu falo muito é uma das 4 atribuições, que é a função do Conselho Tutelar, que é proteger o direito das crianças e adolescentes. E quando eu olho para isso, eu olho a maneira de trabalhar. E nós temos 2 maneiras. Nós podemos trabalhar de forma preventiva ou de resolver esse problema. E eu garanto a vocês que a forma preventiva sempre é a melhor solução. É melhor prevenir do que remediar, já diz um ditado bem popular que a gente conhece no dia a dia. Então, quando eu trabalho de forma preventiva, eu consigo, vamos dizer assim, diminuir a quantidade de problemas a resolver. Então, é uma necessidade minha participar desse processo e adentrar dentro do Conselho Tutelar para trabalhar. Eu digo o seguinte, por onde eu passo, você que está aí me acompanhando, né, por esse momento, eu sempre digo, eu não estou inventando a roda ela já existe. E essa roda, ela tem 5 parafusos que prende essa roda e faz com essa roda girar. E eu quero fazer parte
desses 5 parafusos. Eu já estou dentro dessa roda. Eu já trabalho com garantia de direitos de criança e adolescente. Mas eu só quero estar no centro dessa roda para fazer com que ela rode mais e possa continuar girando de forma correta, né, como é necessário. E por isso eu peço, né, a você que está nos acompanhando o seu voto de confiança. Eu sou Cleiton Pereira, meu número é 26. Obrigada, Cleiton. Sandra? Primeiro, eu acho que assim, o que me motivou a estar candidata, primeiro de tudo, é meus filhos. Eu sou mãe de 3 filhos. E assim, eu vou contar um pouco da minha história. Fui casada durante 20 anos e meu marido, como trabalhava fora, só estava em casa no final de semana, eu fui mãe, pai, e eu sei o quanto é difícil para a gente assim, criar os filhos, quanto é difícil a gente educar. E eu vejo assim, a necessidade do apoio. Eu sei que eu posso ajudar na questão assim, das políticas voltadas para a criança, que aqui a gente assim, tá falho realmente, que a gente pode fazer algo por isso. E eu sei que a minha contribuição, juntamente assim, sozinha, eu sei que não será, porque sozinha ninguém vai a lugar nenhum, mas eu sei que com o restante, com o legislativo, com o executivo, e a gente buscar isso, porque o que eu preciso é o seguinte, que a gente veja, que a sociedade veja que os direitos das crianças e dos adolescentes estão violados, mas estão violados de uma forma assim, brutalmente. Por quê? Porque minha meta é o seguinte, eu digo sempre o seguinte, que a família é a base. E se trabalharmos, principalmente com as famílias, aí é onde a criança está inserida, é onde a gente pode dizer assim, a criança está inserida nessa família e o conselho tem o dever de trabalhar, principalmente com elas. Porque é nelas que a gente vê onde tem as falhas. E esse assim, foi o meu principal assim, argumento de querer defender isso, foi principalmente por conta dos meus filhos. E eu sempre vi assim, que eu podia fazer muito mais, eu posso fazer. Agora, sozinha, não. E eu peço assim, que cada um, no dia 1º de outubro, assim, analise a proposta de cada um que está candidato, analise a proposta de cada um para ver qual a melhor proposta que tem, o desenvolvimento para nossas crianças e para os nossos adolescentes. E é isso que a gente está precisando na nossa cidade. E, principalmente, eu que venho assim da zona rural, eu vejo a deficiência que tem. E isso é o que realmente me motiva. Muito bacana as contribuições de vocês. E aí, nós que fazemos as organizações da sociedade civil, a Associação POD, a ASEVI, o SEDAP, está promovendo esse momento que é para a nossa sociedade entender a importância de um processo de escolha para conselheiros tutelares. Só lembrar para quem está em casa e para vocês também que todos os candidatos foram convidados a participar desse momento conosco, sem exceção. Alguns, porventura, optaram em não participar, né, dessa edição especial do Escolha a Vida, mas a gente agradece a todos que deram atenção e estão aqui conosco, participando e mostrando e falando para a população aquilo que é a atribuição do Conselho Tutelar. Agora eu vou para a segunda pergunta. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a gama de direitos que a criança e o adolescente têm. Mas ele também fala das atribuições do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar. Então, eu queria que vocês trouxessem quais as atribuições, as principais atribuições que vocês destacam quanto à atuação do Conselho Tutelar em um município. Olha, a gente sempre diz assim, uma coisa escrita é uma coisa, e aquela coisa na prática é outra coisa. O que eu quero dizer com isso? É que a prática do dia a dia do ser conselheiro, que eu já estou, graças a Deus, há 8 anos, defendendo, né? E a gente sabe que é diferente, gente. Eu me lembro a primeira vez em que eu fui atuar como conselheiro, eu fui com a companheira, nossa amiga, que nos deixa uma lembrança grande, Erenilda.
A Nenilda foi a primeira vez a atuar com ela. Fui tremendo que só vara verde. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu estou, graças a Deus, preparado. Fiz muitas capacitações, né, em várias cidades de Pernambuco, até em Maceió, vários lugares, para capacitar o conselheiro. E a gente vê a atribuição principal do conselheiro é direitos violados, né, como eu falei aqui. Se ele está com direito violado, então a atribuição do conselheiro é chegar lá, ver esses direitos violados em que possa ajudar. Se o conselho não pode ajudar, então a gente vai para os meios na rede que possa ajudar, o NAI, Ministério Público, até mesmo a juíza, né, o juiz, né, no fórum. Não é assim, muita gente pensa que o conselho tutelar, vocês ainda não sabem que não atuam, mas eu que atuo, as pessoas querem que a gente seja, muitas vezes pensam que a gente é advogado, muitas vezes querem que a gente seja polícia, né? Não, vai lá, polícia. Não, polícia é polícia. Se não fosse essas atribuições, não existia conselho tutelar. Nós temos nossas atribuições. Por exemplo, as pessoas, às vezes, querem que o conselho tutelar vá tirar aquelas crianças ali da rua, do supermercado, que estão ali na frente. Né? Tem gente que ficou com raiva e foi, não, cadê o conselho que não vê isso? Mas não é o conselho, gente. Não é a atribuição do conselho. E é, sim, chegar a ver se tem algum ali que está deixando de estudar para ir pedir, para ficar ali na frente da loja. E se não estiver estudando, a gente vai até a família, chega na família e faz com que essa família coloque aquele aluno, aquela criança para estudar, aquele adolescente, né? Então, são essas atribuições que muitas vezes as pessoas pensam que o conselho tutelar, não, alguém levou uma topada de uma criança, não, cadê o conselho que não viu? Mas não é assim. A gente trabalha com direitos violados, e quando esses direitos violados, a UPA liga, Jorge, tem um problema aqui, eu estou lá. Graças a Deus estou lá, que eu estou na minha função de conselheiro, a gente vai, a Polícia Militar liga, também estou lá, a Polícia Civil, hospital e por aí vai. Então, essas atribuições a gente faz com que essas crianças elas tenham o seu direito, né, à vida, eles têm o direito à saúde, à educação, tá certo? Então, o Conselho Tutelar está nessas atribuições, né, fazer o bem sem ver a quem, de criança e adolescente. É como tem uns companheiros de Recife que diz, mexeu com criança, mexeu com conselho tutelar. Então, mexeu com criança, mexeu com Jorge do Sinal, conselheiro número 25. Cleiton? Eu gosto muito da questão metodológica. Se existe, as atribuições foram pensadas por pessoas que têm se debruçado e têm observado, né, de forma sociológica, né, social, como acontece isso. E quando eu olho para as atribuições, eu listo 4 atribuições que são principais, que é o auxílio, a aplicação das medidas protetivas, e também nós podemos falar dos casos de denúncias e a função principal do Conselho Tutelar. Quando eu falo da função principal do Conselho Tutelar, é a proteção dos direitos da criança e adolescente. Quando eu falo em auxílio, é auxiliar a família, a sociedade, né, e o Estado. É um serviço muito gracioso do Conselho Tutelar. Por quê? Porque ele vai trabalhar diretamente na família, que nem frisou, foi frisado aqui, e também com a sociedade. Quando a sociedade clama, é porque realmente existe alguma coisa. Não existe nada que não seja, vamos dizer assim, descoberto. Se você vê uma criança hoje na rua, ela está lá porque está tendo algum direito violado, muitas vezes. Está na frente do mercado, pode observar que tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, quando quem se debruçou para criar o estatuto observou essas questões, é porque realmente tem que ser seguido. E o que acontece muitas vezes não tem seguido o que pede o protocolo. Então, quando você tem um protocolo, tem uma resolução, tem um estudo formado sobre aquilo, é para ser seguido. Quando você olha a aplicação das medidas protetivas, muitas vezes é para prevenir a violação do direito. Nós temos muitos canais de prevenção. Um deles é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que muitas vezes é pouco usado. Se você observar o quanto temos educadores sociais preparados para isso, para prevenir e muitas vezes colher daquela criança talvez algo que ela está sendo negligenciada e muitas vezes deutilizado desse serviço,
Então, é uma violação do direito. E quem é que envia as pessoas, quem é que envia as crianças para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? Quem é que está de olho nisso? Então, uma criança que está na frente do supermercado ou numa rua pedindo dinheiro, era para estar dentro do serviço de convivência participando, porque aí é uma medida protetiva. Está livrando ela da droga, está livrando ela da criminalidade, está livrando de várias outras coisas que pode acontecer naquele momento. No assédio sexual, no estupro. Então, quando a gente trabalha aplicando as medidas protetivas, não é tirando a criança, às vezes, da família. Não, é você tirando ela da situação que pode prejudicar a vida dela. Quando eu falo caso de denúncias, são vários tipos de denúncia. Omissão, por exemplo, da família. Não cuida da saúde direito da criança, não cuida da educação direito da criança. E aí é onde entra o conselho e a família. Não é a questão de você estar lá auxiliando a família, dizendo, ó, ele necessita de saúde, ele necessita de educação. Então, existe essa questão, existe a questão das denúncias, que pode ser feita direto, com o número direto do Conselho Tutelar, ou pelo Disque 100. Que a gente fala tanto, né? Disque 100, Disque 100, Disque 100. Vamos também falar o número do Conselho Tutelar, a alegação direta, que também pode ser utilizado, e a função principal, que é o quê? A proteção dessas crianças. É isso que tem que ser seguido. Não é dizer assim, inventar a roda. Ela já existe. E dá certo. E dá certo em todo lugar. É isso que os nossos professores, quando fazemos um curso, como tivemos aqui em Pesqueira, o curso de extensão da Escola de Conselho, fala. E diz, quando funciona dessa forma, a coisa acontece. Mas temos que ter cuidado e olhar bem para nossas crianças e adolescentes. Se existe algo para ser seguido, é porque dá certo. E quando a gente segue o que diz a cartilha, pode ter certeza, a coisa acontece. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço e pedir a vocês, né, que olhem para a minha vida, me sigam nas redes sociais, olhem as redes sociais de Cleiton Pereira, né, porque vocês vão ver se realmente eu tenho experiência com criança e adolescente. Então, Cleiton Pereira, número 26, o conselheiro de vocês. Obrigado, Cleiton. Sandra? Sim, como eu havia dito, é assim, eu acho que a principal é a questão da defesa das crianças e do adolescente. No caso, você tem que defender. Mas também, como eu digo sempre, que eu venho priorizando, vamos em busca da família. Por que não trabalhar em conjunto com a família? Porque o conselheiro chega lá, vamos lá, que tem que desmistificar que conselheiro é bicho-papão, né? Que tirava as crianças da família. Não. Houve um caso assim, em um mercado aqui, que, por exemplo, a semana passada eu estive e eu vi um absurdo. Umas crianças lá pedindo, aí eu fui até eles conversarem. Aí eu disse assim, por que vocês estão aqui uma hora dessa? Aí eles, não, minha mãe que mandou. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, assim, por que não chegar e dizer assim, vamos, como conselheira, e assim, vamos lá na casa dessa família, vamos ver o que está acontecendo. Porque eu digo sempre que alguma coisa tem errada. Porque se a criança está no horário daquele, quase 9 horas da noite, de frente a um mercado, pedindo, alguma coisa tem errada mesmo. Porque uma criança não ia sair assim, como a gente vê, pedindo, se não tiver alguma coisa errada dentro da família. E é isso que eu priorizo sempre. Eu vejo a família a base, eu vejo a família como o primordial. E assim, eu quero realmente dizer a vocês o seguinte, que a cada um que esteja me ouvindo, que assim, pensem direitinho, veja, analise. E, principalmente, minha gente, tem que pensar muito. São 5 que a gente pode votar. E eu peço a cada um de vocês que analise a vida de cada um deles, que veja, como o Cleiton estava falando, o perfil de cada um, analise a conduta, analise tudo. Porque, assim, as nossas crianças estão nas mãos dessas pessoas. Aí é assim, como o nosso amigo Jorge, assim, não é fácil. Não é fácil a gente chegar e dizer assim, não está na prática, mas a gente vê assim. Como eu presenciei, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, um horário daquele. Era para a criança estar em casa. Mas alguma coisa tem. E assim, eu espero assim, que os 5 conselheiros que forem agora eleitos, analisem. Vejam isso, analisem. Andem na cidade.
andem na zona rural e vejam, porque assim, há muitos casos que a gente pode evitar. Eu digo sempre assim, que a gente tem como ajudar essas crianças, como prevenir. Eu digo assim, o esporte, vamos trabalhar assim, por que não ir atrás do esporte? Uma criança quer voltar a dar um esporte, a uma coisa, mas tem que preencher o tempo dessa criança e desse adolescente. Eu digo por conta dos meus. Eu tenho 3, são idades completamente diferentes, mas a gente tem que ver isso. E assim eu peço a cada um pesqueirense de coração, que no dia 1º analise a proposta de cada um. E meu muito obrigada. Obrigada a vocês pelas considerações, pelas respostas claras. Gostaria também de aproveitar aqui o momento aos meus amigos e lembrar o pessoal que está em casa que esse ano teremos urnas para votação no dia 1 de outubro, não só em Pesqueira, mas também na zona rural. E também, como já foi citado aqui, pode votar até em 5 candidatos, certo? E então, desde já, eu queria agradecer a presença de vocês e pedir que vocês façam as considerações finais, apresente seu número, seu nome, suas redes sociais, para que o pessoal que está em casa conheça o perfil de cada um de vocês candidatos. Ok, gente. Mais uma vez, aqui para dizer a vocês que quando a gente chega no Conselho Tutelar, gente, é diferente. Eu sei que muita gente, às vezes, quer resolver, né, as coisas, e existem órgãos da prefeitura que resolvem, como a minha amiga Sandra falou a respeito dessa questão dos meninos, né, que vivem na frente das lojas, pois existia aqui em Pesqueira, não sei se existe mais o iPet, né, que tinha que levar essas crianças até a FOR, e tinha um local que eles trabalhavam também. O Conselho Tutelar, a gente só sabe o que é quando a gente está Conselho Tutelar, entendeu? Há muitas coisas que chegam para a gente, há muitas ocorrências e que a gente tem que resolver aquele problema. Quando a gente não pode resolver, a gente manda para quem pode da rede, né? Então, assim, eu só sabe mesmo, Sandra, Cleiton e todos vocês, quando estiverem lá mesmo, quando estiver mesmo pegando no batente do conselheiro. Aí vocês vão ver o que é realmente ser conselheiro. Por isso que eu estou agora no meu 2º mandato, vou partir para o meu 3º, se Deus quiser. Ganhei na mídia vários prêmios, né? Vários prêmios do conselheiro de destaque, né? Durante esses 8 anos, graças a Deus, com a minha capacitação. E meu nome, Jorge do Sinal, meu número 25, dedicação, responsabilidade para todos vocês, família, criança e adolescente. Não esqueça, 1º de outubro, 25. Como foi citado, né, a questão das crianças na rua, que tinha um iPad, e ainda tem, né, e está dentro de uma das funções do Conselheiro Tutelar, a aplicação, né, de medidas protetivas, que é a questão de pedir que seja feito a utilização de alguns programas. Tá? Você pode ir lá requisitar esse programa. Então, hoje existe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que são referenciados nos CRAs, né? Temos 2 CRAs em Pesqueira. E aí, quando essas crianças estão na rua, o conselheiro tutelar, né, ele pode requisitar, ele pode se reunir com o conselho, em colegiado, e dizer: nós temos que ir lá articular com a Secretaria de Assistência Social, com o CRAS, a retirada dessas crianças. Então, está dentro do que é previsto o conselheiro tutelar fazer. E outra coisa, gente, fazendo minhas considerações finais, eu quero me apresentar de uma forma ímpar. Eu sou Cleiton Pereira, sou educador social, né, tenho experiência em 4 esferas, né, eu tenho a experiência do esporte, eu tenho a experiência da educação, eu tenho a experiência da saúde e tenho a experiência do serviço social. E eu tenho, né, vivenciado muita coisa importante. Eu sei que o esporte transforma as vidas, eu sei que a música transforma a vida. Eu sou regente de fanfarra, né, e tenho trabalhado muito com essa área social das minhas crianças e adolescentes. Eu digo que as minhas crianças, que eu tenho meninos que já estão com 22 anos, que são mais de 16 anos de experiência trabalhando com criança e adolescente.
Sou filho de Reginaldo Pereira, mais conhecido como Regi do Parque, e eu acredito que esse amor por criança e adolescente nasceu aí, porque eu vi muitas vezes meu pai, né, colocar as crianças para brincar no parque, porque elas não tinham condições financeiras de se balançar nos barquinhos, ele colocava para brincar lá e não cobrava nada daqueles pais, porque sabia que aqueles pais não tinham condições. Então, eu sou Cleito Pereira. Para a reconstrução do Conselho Tutelar presente e atuante em Pesqueira, você, no dia 1º de outubro, vota Cleito Pereira 26, o conselheiro de vocês. As considerações finais são o seguinte. Eu me chamo Sandra, eu sou filha de seu Edgar de Ipanema, que foi vereador. E, assim, eu vivi na política a vida inteira. E, assim, eu quero dizer o seguinte, que, como eu disse antes, eu quero tentar trabalhar com uma política voltada para ajudar as crianças. Porque eu sei que tem como a gente fazer alguma coisa por elas. E eu peço o seguinte, que dia 1º de outubro, vocês lembrem, Sandra 17. E muito obrigada a todos os pesqueirenses, viu? Gostaria de agradecer a vocês pelo convite aceito de estarem aqui conosco, né? É muito importante para o pessoal que está em casa saber as informações que nós destrinchamos aqui para eles. A importância também do voto, né? Que nós tenhamos o hábito do voto a Conselho Tutelar no dia 1 de outubro. Muito obrigada a vocês, a meus amigos Felipe e Daphne, que estão aqui presentes. Obrigada também, Nayara, Felipe, aos candidatos que aceitaram nosso convite. Peço a vocês que estão nos acompanhando, sigam nossas redes sociais, da POD, da AZEVI e do SEDAP. Acompanhe, vai ser publicado, vai ser postado todas as partes dessa edição especial. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer cada candidato. Foram convidados todos, mas por alguns motivos pessoais, nem todos puderam estar aqui presentes, mas os que puderam aceitar nosso convite estar aqui, estão todos, vão ser postados todas as partes que a gente trouxe, os candidatos aqui, que a gente conversou. Então, eu peço a cada um de vocês que nos acompanham, sigam nossas redes sociais e vejam cada candidato, seus perfis, suas propostas, e contamos com vocês, cada um de vocês, no dia 1º de outubro. Lembrando que essa edição especial do Escolha a Vida, ela se encerra nessa parte. O processo de escolha dos conselheiros continua ocorrendo até o dia 30 de setembro. No dia 1º de outubro, você vai até a urna, você vai votar, você vai escolher aquela pessoa que você acredita que vai fazer diferente, que vai olhar pelo direito da nossa criança, do nosso adolescente, ou que vai dar continuidade ao serviço que já é ofertado em nosso município. Então, você, meu amigo, minha amiga, cidadão da nossa amada Pesqueira, faça valer seu ato de cidadão pesqueirense e não deixe passar em branco. Vote pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. Nós que fazemos a Associação POD, a AZEVI, o SEDAP, agradecemos a todos os participantes, a todos os candidatos que estiveram até o dia de hoje conosco nessa jornada, podendo passar para a sociedade aquilo que ele pensa, que ele acredita que é papel de um conselheiro tutelar. Nosso agradecimento também ao Conselho Municipal de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, que é o CONDECA, sabendo que esse movimento foi idealizado pelas instituições, mas a gente também informou ao CONDECA sobre a realização desse momento, e agradecer a você, amigo, amiga, que nos acompanhou. Quem não assistiu as outras partes, assista, está imperdível, e vamos com a gente.